A festa estava acabada e a tristeza começada. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liberaudiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto Contrabandista do escritor brasileiro João Simões Lopes Neto. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Batia nos 90 anos o corpo magro, mas sempre teso, do Jango Jorge, que foi capitão de uma maloca de contrabandistas que fez cancha nos banhados do Ibirocaí. Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira. À luz do sol, no desmaiado da lua, na escuridão das noites, na cerração das madrugadas. Ainda que chovesse renhunos acolherados ou que ventasse como por alma de padre, nunca errou val, nunca perdeu atalho, nunca desandou cruzada. Conhecia as querências pelo faro. Aqui era o cheiro do assolta-cavalo florescido, lá o dos trevais, o das guabirobas rasteiras, do capim-limão. Pelo ouvido. Aqui, cancha de graxaíns, lá os pastos que ensurdecem ou estalam no casco do cavalo. Adiante, o chape-chape, noutro ponto, o areão. Até pelo gosto ele dizia parada, porque sabia onde estavam águas salobres e águas leves, com sabor de barro ou sabendo a limo. Tinha vindo das guerras do outro tempo. Foi um dos que peleou na Batalha de Ituzaingó. Foi do esquadrão do general José de Abreu. E sempre que falava no Anjo da Vitória, ainda tirava o chapéu, numa braçada larga, como se cumprimentasse alguém de muito respeito, numa distância muito longe. Foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado sempre, por ser muito de mãos abertas. Se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas, reunia a gurizada da casa, fazia pi-pi-pi-pi, como para galinhas, e semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a miuçalha formava, catando as pratas no terreiro. Gostava de sentar um laçaço num cachorro, mas desses laçaços de apanhar da paleta virilha e puxado a valer, tanto que o bicho que o tomava, ficando entupido de dor e lombeando-se, depois de disparar um pouco é que gritava num caim, caim, caim de desespero. Outras vezes dava-me para armar uma jantarola e sobre o fim do festo, quando já estava tudo meio entropigaitado, puxava por uma ponta da toalha e lá vinha, de tirão seco, toda a traquitanda dos pratos e copos e garrafas e restos de comidas e caldas dos doces. Depois garganteava a chuspa e largava as onças para as unhas do bolicheiro, que aproveitava o vento e lhe echava cuentas de gran capitán. Era um pagodista. Aqui há poucos anos. Coitado, pousei no arranchamento dele. Casado ou do outro jeito, estava afamilhado. Não nos víamos desde muito tempo. A dona da casa era uma mulher mocetona ainda, bem parecida e muito prazenteira. De filhos, uns 3 matalotes, já emplumados, e uma mocinha, pro caso uma moça, que era o Santo Antoninho onde te porei daquela gente toda. E era mesmo uma formosura, e prendada, muito habilidosa. Tinha andado na escola e sabia botar os vestidos esquisitos das cidadãs da vila. E noiva casadeira já era. E deu o caso que quando eu pousei, foi justo pelas vésperas do casamento. Estavam esperando o noivo e o resto do enxoval dela. O noivo chegou no outro dia. Grande alegria. Começaram os aprontamentos e, como me convidaram com gosto, fiquei pro festo. O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte para ir buscar o tal enxoval da filha. Aonde, não sei. Parecia-me que aquilo devia ser feito em casa, à moda antiga, mas como cada um manda no que é seu... Fiquei verdeando à espera e fui dando um ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro.
Nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeou, desde antes da tomada das Missões. Naqueles tempos o que se fazia era sem malícia, e mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo. Uma partida de guascas montava a cavalo, entrava na banda oriental e arrebanhava uma ponta grande de eguariços, abanava o poncho e vinha a meia rédea. Apartava-se a potrada e largava-se o resto. Os de lá faziam conosco a mesma coisa. Depois era com gados, que se tocava a trote e galope, abandonando os assoleados. Isto se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquitando-se do mesmo jeito. Só se cuidava de negacear as guardas do Cerro Largo, em Santa Tecla, do Aedo, o mais era a várzea. Depois veio a Guerra das Missões. O governo começou a dar sesmarias e uns guantíssimos pesados foram se arranchando por essas campanhas desertas. E cada um tinha que ser um rei pequeno e aguentar-se com as balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa. Foi o tempo do manda quem pode. E foi o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e o seu facão sozinhos conquistaram e defenderam esses pagos. Quem governava aqui o continente era um chefe que se chamava o capitão-general. Ele dava sesmarias, mas não garantia o pelego dos sesmeiros. Você tome tenência e vá vendo como as coisas por si mesmas se explicam. Naquela era, a pólvora era do El-Rei, Nosso Senhor, e só por sua licença é que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim. Também só na vila de Porto Alegre é que havia baralho de jogar, que eram feitos só na fábrica do Rei Nosso Senhor. E havia fiscal sim senhor, das cartas de jogar, e ninguém podia comprar senão dessas. Por esses tempos antigos, também o tal Rei Nosso Senhor mandou botar para fora os ourives da vila do Rio Grande e acabar com os lavrantes e prendistas dos outros lugares desta terra só para dar flux aos reinóis. Agora, imagine você se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para lutar. O tal Rei Nosso Senhor não se enxergava mesmo. E logo com quem? Com a gauchada. Vai então, os estancieiros iam em pessoa ou mandavam ao outro lado, nos espanhóis, buscar pólvora e balas para as pederneiras, cartas de jogo e prendas de ouro para as mulheres e preparos de prata para os arreios. E ninguém pagava dízimo dessas coisas. Às vezes lá voava pelos ares um cargueiro, com cangalhas e tudo, numa explosão da pólvora. Doutras, uma partida de milicianos saía de atravessado e tomava conta de tudo, a couce d'arma. Isto foi ensinando a escaramuçar com os golas de couro. Nesse serviço foram se aficionando alguns gaúchos. Recebiam as encomendas e, para aproveitar a monção e não ir com os cargueiros debalde, levavam baeta, que vinha do reino, e fumo em corda, que vinha da Bahia, e algum porrão de canha. E faziam trocas de elas por elas quase. Os paisanos das duas terras brigavam, mas os mercadores sempre se entendiam. Isto veio mais ou menos assim até a Guerra dos Farrapos. Depois vieram as Califórnias do Chico Pedro. Depois a Guerra do Rosas. Aí inundou-se a fronteira da província de espanhóis e gringos emigrados. A cousa então mudou de figura. A estrangeirada era mitrada na regra e foi quem ensinou a gente de cá a mergulhar e ficar de cabeça enxuta. Entrou nos homens a sedução de ganhar barato. Bastava ser campeiro e destorcido. Depois andava-se empandilhado, bem armado. Podia-se às vezes dar um vareio nos milicos, ajustar contas com algum devedor de desaforos, aporrear algum subdelegado abelhudo. Não se lidava com papéis nem contas de coisas. Era só levantar os volumes, encangalhar, tocar e entregar. Quanta gauchagem leviana aparecia, encostava-se. Rompeu a Guerra do Paraguai. O dinheiro do Brasil ficou muito caro.
Uma onça de ouro que corria por 32 chegou a valer 46 mil réis. Imagine o que a estrangeirada bolou nas contas. Começou-se a cargueirar de um tudo. Panos, águas de cheiro, armas, minigâncias, remédios, o diabo a quatro. Era só pedir por boca. Apareceram também os mascates de campanha, com baús encangalhados e canastras que passavam para lá vazios e voltavam cheios de zovar aqui. Polícia pouca, fronteira aberta, direitos de levar couro e cabelo e nas coletarias umas papeladas cheias de benzeduras e rabioscas. Ora, ora, passar bem, paisano. A semente grelou e está a árvore ramalhuda, que você sabe do contrabando de hoje. O Jango Jorge foi maioral nesses estropícios, desde moço até a hora da morte. Eu vi. E como disse, na madrugada véspera do casamento, o Jango Jorge saiu para ir buscar o enxoval da filha. Passou o dia, passou a noite. No outro dia, que era o do casamento, até de tarde, nada. Havia na casa uma gentama convidada, da vila, vizinhos, os padrinhos, autoridades, moçada. Havia de se dançar 3 dias. Corria o amargo e copinhos de licor de butiá. Roncavam cordeonas no fogão, violas na ramada, uma caixa de música na sala. Quase ao entrar do sol, a mesa estava posta, vergando ao peso dos pratos enfeitados. A dona da casa, por certo traquejada nessas bolandinas do marido, estava sossegada, ao menos ao parecer. Às vezes mandavam dos filhos ver se o pai aparecia, na volta da estrada, encoberta por uma restinga fechada de arvoredo. Surgiu de um quarto noivo, todo no trinque, de colarinho duro e casaco de rabo. Houve caçoadas, ditérios, elogios. Só faltava a noiva, mas essa não podia aparecer por falta do seu vestido branco, dos seus sapatos brancos, do seu véu branco, das suas flores de laranjeira que o pai fora buscar e ainda não trouxera. As moças riam-se, as senhoras velhas cochichavam. Entardeceu. Nisto correu voz que a noiva estava chorando. Fizemos uma algazarra a ela, tão boazinha. Veio à porta do quarto, bem penteada, ainda num vestidinho de chita de andar em casa, e pôs-se a rir para nós, para mostrar que estava contente. A rir sim, rindo na boca, mas também a chorar lágrimas grandes que rolavam devagar dos olhos pestanudos. E rindo e chorando estava, sem saber por quê. Sem saber por quê, rindo e chorando, quando alguém gritou do terreiro. Aí vem o Jango Jorge, com mais gente. Foi um vozerio geral. A moça, porém, ficou, como estava, no quadro da porta, rindo e chorando, cada vez menos sem saber por quê. Pois o pai estava chegando, e o seu vestido branco, o seu véu, as suas flores de noiva. Era já lusco-fusco. Pegaram a acender as luzes. E nesse mesmo tempo parava no terreiro a comitiva, mas num silêncio, tudo. E o mesmo silêncio foi fechando todas as bocas e abrindo todos os olhos. Então vimos os da comitiva descerem de um cavalo, o corpo entregue de um homem ainda de pala enfiado. Ninguém perguntou nada, ninguém informou de nada. Todos entenderam tudo, que a festa estava acabada e a tristeza começada. Levou-se o corpo para a sala da mesa, para o sofá enjeitado, que ia ser o trono dos noivos. Então um dos chegados disse: "A guarda nos deu em cima, tomou os cargueiros, e mataram o capitão, porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto. E ainda o amarrou no corpo. Aí foi que o crivaram de bala. Parado, os ordinários. Tivemos que brigar para tomar o corpo." Assim a dona-mãe da noiva levantou o balandral do Jango Jorge e desamarrou o embrulho, e abriu-o. Era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de laranjeira. Tudo numa plastada de sangue, tudo manchado de vermelho, toda a alvura daquelas coisas bonitas, como que bordada de cobrado, num padrão esquisito, de feitios estrambólicos,
como flores de cardo solferim esmagadas a casco de bagual. Então rompeu o choro na casa toda. Desejo que tenham gostado do conto Contrabandista, do escritor brasileiro João Simões Lopes Neto. Obrigada por sua companhia e até a próxima!